Tá vindo, já vim. Já, né? Olá, E aí, tudo bem, Luiz? Cunha? Prazer ter você aqui. Prazer é meu. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo maravilhosamente bem. Ótimo. Tranquilo, tá ótimo. Vem cá. Mineiro ou Nada? Limeira, hein? Limeira, eu sou de Limeira, é interior de São Paulo. Ah, interior de São Paulo. É, Eu estava achando que eu não sei por que motivo eu achei eu vou te contar o que. porquê. Tem Ah, um fundamento. ah, Meu irmão mora em Minas. hum, E aí eu vou há muitos anos para lá, passar os finais de ano com ah, ele. Então você talvez deva ter visto algumas hum, publicações minhas lá em Minas. Eu também puxei, ah. eu falo um pouquinho de mineiro por causa dele. Aí Fala eu um falo mineirês, mais. né? Agora, lentinho eu não sou, não. Essa fama de lentinho eu não sou, não. Mas o mineiro não é lentinho, não. É que diz Ele que é ele fala danado, ele é lentinho. esperto. É. É, não, esperto é, mas a fama é de ser meio lentinho, né? Falar as coisas mais devagarzinho. Devagarzinho, É, devagarzinho, exatamente. Mas devagarzinho, ó, é assim que o mineiro dá o bote. devagar se chega ao longe, né, não, Luiz? É. Ah, prazer ter você aqui, Murilo. Olha. Prazer é meu, Luiz. A hora que o Alessandro me disse, eu fiquei tão Uhum. feliz, eu fiquei tão empolgado que eu não vi a hora de Ah, falar com você. que bacana. Ah, você liderou o Top Game, né? Foi um programa de Isso. sucesso muito grande. Eu E fiquei lá por mais de 8 anos, né, fazendo o programa, um hum, programa ao vivo, e eu ficava no ar no mínimo 2 horas por dia, no mínimo. que Mas loucura tinha apresentar dia, um programa ao vivo, eu acho muito. e olha só, o mais curioso e mais difícil, na verdade, é que é o programa ao vivo e não tinha roteiro nenhum. Então, eu tinha que improvisar durante essas 2 horas. Era um Aham, jogo de improviso, porque aham, o programa é do gênero Call TV, então as pessoas tinham que ligar para o programa, né? Tinha sempre um desafio na tela, e as pessoas tinham que desvendar esse desafio, ligar e entrar ao vivo para falar comigo e ganhar o dinheiro que estava na tela. Só que é o e- seguinte, eu tinha só isso. Eu sabia que eu tinha um desafio, que a pessoa iria entrar ao vivo em algum aham, determinado momento que a produção iria colocar no ar. Só que aham. durante todo esse tempo, de no mínimo 2 horas, eu tinha que inventar situações e Ah, segurar o programa durante 2 horas ao vivo, sem roteiro. Lógico, tinha o diretor que falava comigo no ponto, mas assim, era assim, Murilo, câmera 2, câmera 3, Murilo, aham. coisas mais técnicas. É, e o Agora, resto a era parte você que tinha artística que era comandar. comigo mesmo. Então, eu brincava com todo mundo, eu, Uhum. eu, eu fazia com que as pessoas que trabalhavam comigo virassem personagens dos programas. Então, por Ah, exemplo, legal. o câmera que tinha um nome, que aí eu inventava toda uma história, eu inventava que ele estava passando por algum problema, daí eu jogava no ar, aí eu falava, então, o câmera, as assistentes, os maquiadores, eu colocava tudo comigo, né? Aham, Personagens do próprio programa para dar aquela enchida de linguiça, e isso aham. aproximava muito também o público O que assistia público o de programa. você, naturalmente, né? Exatamente. Então, Uhum. eu assim, Luiz, eu fiquei muito feliz e sou feliz até hoje, porque o meu maior público eram as senhorinhas. Porque Ah, que legal. É, eu eu fiquei a adoro. maior parte do tempo fazendo o programa, era da 1 da tarde até as 3, então eu Aham. pegava essa faixa que as senhorinhas me viam muito. Então, Uhum. assim, o meu público claro, muito variado, mas a Uhum. maior parte deles até hoje é das senhorinhas. Inclusive, eu Ah, que fui fazer a minha legal. peça agora com a temporada passada, eu fui fazer Hum. lá em Fortaleza, Hum. e eu fui dar uma caminhadinha na praia, voltando pro hotel.
fui junto com o técnico, né? Porque eu preciso sempre de uma pessoa junto comigo, Luiz, porque eu sou perdido. Se eu saio Aham. aqui da minha casa e não sei voltar, se eu fico na rua de casa, eu não sei voltar. Mas Ah, eu sou desse nível, eu juro por Deus. mas eu Aí, sou desse modelo também, porque eu vou te você também. falar, eu não E consigo aí, guardar ruas aqui em São Paulo de jeito nenhum. eu falei para o técnico da peça ir comigo, né? Aquele clima de Fortaleza, né? A peça era à noite, então eu Aham. falei assim: vamos dar uma voltinha Maravilhoso. ali, beira-mar. A hora que eu estava voltando, entrei no hotel, tinha umas três, quatro senhorinhas, me chamaram pelo nome, Murilinho, Murilinho, eu olhei assim, até estranhei, e elas tinham, Aham. sabe aquele fã de banda, por exemplo, aquela teenager que Aham. tem uma fã de uma banda, Backstreet Sim. Boys, ou que Aham. faz aquelas pastas com fotos do artista, Ah, que coisas que ele legal. faz. Aham. Luiz, elas tinham essa pasta cheia de fotos minhas, coisas, Olha, publicações de matérias que tinham minhas por que aí, fotos, coisas legal. minhas do Instagram, coisas da Valentina, que também virou uma celebridade, né, minha Aham. cachorrinha. E aí, Aham. pedindo para eu assinar, assim, desse carinho delas três, assim, desse público que é o das mais idosinhas, mais terceira idade, que eu amo Ah, que e bacana. gosto muito por causa do programa também. Não tem Aham. jeito, né, Luiz? Mais de É, 8 anos, na casa é. das pessoas, todos os dias, ao vivo, por no mínimo Todos os 2 horas, dias. eu contava toda a minha vida para elas, porque durante Olha, esse tempo. E eu, aí a pessoa fica íntima mesmo, né? Não tem eu fico como não. imaginando a sua criatividade e, cara, eu teria um certo desgaste em ter Olha, que, Luiz, toda hora, você ter e assim, é uma improvisar, coisa. improvisar, todos os dias, durante 2 horas. Exatamente, É todos os uma dias. E para loucura. mim também era um desafio para que não tornasse uma Sim. coisa monótona, né? Aham. Porque Uhum. como todo dia era mesmo, né, tinha um desafio que mudava, obviamente, porém, Uhum. eu me inventava coisas assim. Inclusive, teve uma vez, Aham. Luiz, vou te contar essa passagem. Eu Aham. estava ao vivo, eu acho que era na Band, para todo o Brasil, em pleno domingo. E eu tinha, né, eu estava irritado com uma situação da minha vida e tal, e comecei a falar tudo ao vivo. Ó, pá, pá. E o programa estava dando muita audiência, estava todo mundo achando muito engraçado, porque quando eu fico mais irritado, eu fico com um humor muito ácido. E aí, irritado com aquela Aham. criatividade que eu tinha quando eu entrava no programa. Eu comecei a mandar um monte de coisas indiretas, assim, porém, Aham. indiretas muito ácidas. E aí, Aham. quando eu. A galera do programa amando o que estava acontecendo, o diretor rindo, porque estava dando audiência, estava dando tudo certo para o programa e tal. Tava E tudo ainda estava sendo um ótimo. programa engraçado para quem estava assistindo. A hora que, Luiz, você já levou uma puxada de orelha da sua mãe? A hora que eu saí, Luiz, que eu olhei o meu celular, tinha assim, no mínimo umas 60 ligações da minha mãe. E lá, a hora eu falei assim, bom, E eu vou ter mãe que é ligar para mãe, minha meu mãe. filho. E mãe é mãe. Murilo, onde é que você estava com a cabeça de falar tudo aquilo ao vivo? Você tem que tentar separar a sua vida pessoal, ou então coisas desse tipo, você não pode falar ao vivo, porque eu lasquei a boca eu estava irritado com uma situação que eu não vou falar de novo. E aí botei a boca no trombone, falei ao vivo para todo mundo, e minha mãe ficou brava. Bom, enfim, coisas que acontecem. E se eu for te contar, elencar as coisas que aconteceram ao vivo nesse programa, imagina, 8 anos, tudo que você possa imaginar, eu vivi dentro daquele programa. Tudo, tudo, nada que Situações eu não tenha passado. inusitadas, provavelmente, com Mas certeza. demais. Dor de barriga, eu já passei por Ai, dor de mal-estar. barriga, eu imaginei isso, eu ia te perguntar isso. Luiz, olha só, teve uma vez que a gente estava em uma produtora e estava chovendo demais. Nesse dia, é, o pessoal da produção falou assim: nossa, tá chovendo demais. Aí começou a entrar meio que chuva lá no estúdio, não no estúdio, né, na produtora, mas ok. Daqui a pouco eu escuto no ponto assim: Murilo, não fica nervoso. E eu, falando assim: não, tudo bem, fala aí. Você vai ter que sair para tirar o seu carro da rua, porque a rua está alagada e o seu carro está com água pela metade. Não ficar Você nervoso. acredita? Luiz, eu saí do programa com o figurino, só arranquei o microfone e o ponto que estava comigo, saí, o meu carro,
ele estava com água pela metade. Aí eu entrei, a hora que eu entrei, assim, na minha cintura, a água. E eu não sei, muitas pessoas falam, Murilo, não pode ligar o carro nessa situação. Eu liguei o carro, tirei o carro, botei ele para cima. Aí, o pessoal do estúdio, o pessoal da faxina que trabalhava lá, dos produtores, me ajudaram com baldes a tirar água do carro. Eu fiz tudo isso, voltei, troquei de figurino e voltei a apresentar o programa. Que isso? E não falei nada para quem estava assistindo também. Porque essa é a Ah, graça, né, Luiz, também. Né? ah. A gente consegue, nesse mundo da arte, levar coisas boas para as pessoas e tentar tirar um pouco da realidade, né? Exatamente, que a realidade estava difícil na época e ultimamente tem Agora ficado está também. pior. É. A gente nunca para, mas a gente é brasileiro, não desiste nunca. Ah, demais, demais. E, Luiz, é na dificuldade que a gente aprende também, né? É na Exatamente, dificuldade que a gente cresce, é na dificuldade exatamente. que a gente faz amizades, que a gente cria laços mais fortes, não é? Porque se não for assim, a gente for autossuficiente, a gente não consegue se relacionar com as pessoas, né? A maioria dos Exatamente. relacionamentos, eles são construídos à base disso, da necessidade de você não ter tudo e precisar disso que você não tem de uma outra pessoa. Nós Então, estamos num momento que a gente precisa ter mais empatia pelo próximo, mais humanidade, é mais isso. amor, É mais isso. tudo E de parar bom pelo também próximo. parar de ter vergonha de falar da sua dificuldade e pedir ajuda para a pessoa. Para que Exatamente. você vai guardar? Para você não conseguir resolver por um orgulho, por essa mania de que está todo mundo hoje fazendo uma imagem que não é verdadeira, né? Muitas Uhum. na rede social que as pessoas postam só coisas legais e só uma vida que não existe. Então, muitas pessoas estão fazendo isso na vida também. E aí, Uhum. ela fala para o outro só coisa boa. Ela está passando por um problema lascado que não se abre com o outro. E é pior, porque o outro pode ter o que você precisa e se abrir com o outro aproxima também, né? Exatamente. Você disse Então é tudo. isso. E Eu a gente aprendi isso. precisa. Eu Hum, sou assim, eu costumo na minha vida ser o mais verdadeiro possível, sabe? Com todo mundo. É hum. óbvio que existe a verdade e existe a verdade quando você fala com educação, quando você tem o bom Claro. senso de falar a sua Hum. verdade, porque tem muita gente que está confundindo o ser sincero com má educação. E tem É, isso daí também. aquele, Ah, eu sou tá, tem sincerão, muita gente eu falo tudo. confundindo o ser sincero com eu não te perguntei nada, não, entendeu? Se deixar, Porque tem eu sou horas que a uma boca. Vou ficar, sinceridade, Alessandro, olha só. Eu não vejo tem ele horas que falando, eu não deixo ele falar. Vou calar a boca. não, porque tem horas que a não, eu estou dizendo que as pessoas às vezes chegam com uma sinceridade que dá vontade de você responder, eu não te perguntei nada. E é O que eu te verdade, perguntei? porque É. muitas das vezes você vê que uma sinceridade é legal, o sincericídio é uma droga, Uhum. entendeu? E aquela sinceridade que é inoportuna é uma coisa Você meio tem que ter um bom senso de um bom saber para senso de que você vai falar e o porquê é, você vai falar. Se o motivo de você ter aquela sinceridade e falar para a pessoa vai fazer com que ela é, aprenda, com que ela cresça, com que seja produtivo para ela, você tenta falar de uma maneira com que ela não fique chateada, com que não seja tão exatamente, ruim para ela ouvir aquilo. exatamente. Agora, se você vai falar porque você não gostou, simples assim, não vai ter nada de construtivo, vai ser só para criticar e para botar. Para que você vai falar? Né? Para que Melhor nada? não, né? Quieto. Né? Fala assim, tem umas palavras que você pode falar para a pessoa que não fala se você gostou, se você não gostou. O que você achou? É, Você é. achou? Nossa, ó, tem uma que eu aprendi que, como eu vou a muitas estreias de peças e assisto muita coisa, vejo muita coisa, tem uma que eu aprendi com um amigo, que é assim, ó, quando a pessoa pergunta se você gostou da peça ou do trabalho, o que você... Eu olho para a pessoa e falo assim, ó, você, hein? Porque eu não falei nada. Se a pessoa tá boa, se ela tá ruim, ela vai, óbvio, né? Ela vai achar assim. Eu falei, você não tem jeito. É Essa é essa a uma minha resposta. boa, essa é uma boa, eu vou Porque você usar. fica ali, ó. Você Vou não lembrar de mentiu, você você, não... hein? Eu vou usar essa Essa é boa, aí. não é? É muito O que você boa. achou?
Você, hein? Só. Você me desculpe que eu tive. Você sabe que eu tive uma gripe, aí eu tive que desmarcar nossa entrevista, tudo mais, Pois uma é, eu gripe achei um forte. papelão. Eu achei um papelão. E a próxima posse que você fizer aqui, eu vou descontar da nossa próxima entrevista 5 minutos, tá? Então não venha, não. Ah, bom, depois do programa, você começou a. Você já fazia teatro e Já. já O meu fazia teatro? começo, o começo de tudo foi o teatro. Começo de Ah. tudo. Como é que você se. E Eu gosto sempre de perguntar, como é que você se descobriu ator? Essa Luiz, é a pergunta que eu adoro Luiz, fazer. olha só, eu não me descobri, porque eu sempre fui, desde Uhum. pequeno. Com 3 anos de idade, 4 anos de idade, a minha mãe, graças a Deus, sempre foi muito participativa no meu crescimento. Então, ela teve a possibilidade de parar de trabalhar quando meu irmão Uhum. nasceu, e então ela cuidou da gente e da melhor maneira possível, porque ela era daquela mãe participativa que ela promovia as brincadeiras para a gente fazer. Ah, Ela que legal. inventava as coisas para a gente fazer, tudo lúdico e para que a gente aprendesse. E, obviamente, ela percebendo essa minha veia artística, e ela tinha uma filmadora daquelas imensas, assim, que eu tenho vários vídeos, ela vivia me gravando. Então, eu apresentava programa desde que eu era pequeno, eu gravava nas festas de família, eu ia entrevistava todo mundo, eu tinha o Ah, meu que momento que eu legal. mandava a família inteira parar para eu fazer o meu show, o meu espetáculo. Eu nunca tive dúvida nenhuma do que eu faria da Era a minha vida. criança exibida, acabou. Mas assim, exibida é pouco. Eu era assim, você não tem ideia. Se eu sou já hoje, eu era desde pequeno, muito mais. Ah, E o Luiz, tem uma coisa que eu quero falar para você. É difícil a hum, gente realizar sonho, né? Porque geralmente o sonho ele é muito distante da nossa realidade, né? uhum. E eu realizei um grande sonho com essa peça Nunca Desista de Seus Sonhos, que é a peça que eu estou fazendo agora. Ah, que é a peça que você está fazendo agora? É, Nunca chama desista dos Nunca seus Desista sonhos. de Seus Sonhos, que é uma Uhum. peça, é um livro do Augusto Cury, que é o Sim. psiquiatra mais lido do mundo, né? E esse é um dos best-sellers dele que a gente conseguiu adaptar para o teatro. Essa é uma versão aí agora que é uma versão nova. A temporada a gente fez com a primeira fase da peça, eu fiz com a Miriam Rios, Paulinho Goulart, e a segunda agora a gente está fazendo com o Niso Neto, né? Eu estou fazendo com o Niso Neto e a Pois é, Luísa Tomé e a Fê Lorenzoni. eu tenho que ir, porque eu gosto muito do Nísio Neto, Eu quero muito que adoro você ele. vá assistir, ó. Eu vou, Inclusive, você, eu tenho por aqui, favor, olha vamos coisa dar de um serviço aqui assessor. para a galera, quando é É, que, até olha uma, quando, em que lugar, em que tá. teatro? Hum? Eu estava agora, a gente fez agora uma temporada aqui em São Paulo, né? Estava no Teatro Itália. Até a gente fez primeiro 2 meses no Rio de Janeiro, depois 2 meses aqui em São Paulo, e agora a gente vai começar a viajar com a peça. E aí, Hum. oi? Aí o meu assessor está falando que te convidou, que não vem não, que você Convidou, tá. Aí, convidou. ó. Mas Aí eu eu vou estava no passar meio para você. aí eu estava no meio da gripe, foram 3 semanas de Ah, gripe, vou, vou, uma coisa vou deixar medonha. passar essa, tá? Ó, É. ô, Luiz, eu vou falar para você que agora a gente vai ter umas viagenzinhas e vai voltar para Hum, São Paulo também, ó. Sexta, hum, sexta a gente vai estar em Catanduva, quem é de Catanduva pode hum, prestar atenção. Sábado em Franca, domingo em Batatais. hum. Aí, no domingo, dia 30 a gente vai para Porto Alegre e vai fazer na terça, que é dia 1, Passo Fundo, na quarta, dia 2, Carazinho, tudo lá no Rio Grande do Sul. E no sábado, Uhum. dia 5 a gente volta para São Paulo para o Teatro Gazeta. Você Ah, vai Teatro assistir Gazeta, Gazeta aqui ótimo. na Paulista, É, eu dia gosto muito desse 5 do teatro. 8. Isso. Uhum. Aí depois aí tem Campo Grande, tem São Bernardo do Campo, Varginha, Poços de Calda, Goiânia, Brasília, Osasco, e tem uma. Aí o Eu vou lá pessoal ver entra vocês, então, no no teatro, isso, Teatro o Gazeta, que é o Gazeta. dia 8 de agosto, é isso que eu falei? Não, dia 5 de agosto, o 5 de Teatro Gazeta. agosto. Isso. Estarei no Teatro Itália, com Pode. certeza. Sério. Posso No seguir com o negócio do sonho? hum. Para eu finalizar? Eu, Teatro então, Itália, não falei Teatro Itália, Teatro Gazeta. Que Gazeta, Teatro Itália você já foi, é Teatro a gente fez Gazeta. agora uma temporada É. linda lá. Foi uma Pois é, delícia. não. A gente terminou agora domingo.
Pois é. Então, aí, Luiz, desde pequeno, eu Hum. sempre fiz oficinas teatrais lá com o pessoal da cidade mesmo, com a galera da Uhum. cultura de Limeira. Uhum. E o Teatro de Limeira, que é o Teatro Vitória, é um teatro lindo, que é um teatro muito bem cuidado, com muitos lugares, o palco, as poltronas, enfim, tudo muito bem cuidado e muito lindo. E as oficinas eram feitas lá, tanto lá quanto no Palacete Levi, que também é Uhum. do pessoal da cultura de lá. E por muitos momentos eu fiquei lá naquele palco, assim, olhando para aquela, sabe, para aquela plateia toda e sonhando com um dia eu estar ali naquele palco, me apresentando para toda a cidade, meus familiares, os meus Uhum. amigos, pessoas influentes, Uhum. enfim, aquelas pessoas que torceram por mim sempre, aquelas que também não torceram, porque sempre tem essa, né? Aquele Tem, olharzinho. Na verdade, tem. até E essas são não é ótimos torcer, racistas. E é ótimo é que não essas acreditar em racistas. você. É É. não acreditar. Assim, para aquela pessoa falar assim: esse menino do interior, eu não acredito nunca que vai dar certo, uma coisa. Então, eu sempre sonhei em estar ali, mostrando para minha cidade o meu trabalho com uma peça que seria sucesso para todo o Brasil, com pessoas, atores que eu admirasse muito, para essas pessoas. E, Luiz, eu realizei isso. Isso Eu é tão bom, consegui. né? Eu consegui, ó, eu fico, não sei se dá para ver, eu fico arrepiado, não dá para ver. Eu Isso é fico tão arrepiado de bom. falar, porque Uhum. eu consegui realizar, levar essa peça, que eu, inclusive, como eu nunca tinha feito produção, a minha vontade era tanta de realizar esse sonho, que eu fiz a produção sozinho. Eu Olha. fui às faculdades de Limeira com um panfleto, entregar pessoa por pessoa, fiquei no centro da cidade panfletando, eu mesmo, assim, lá fazendo coisas, passei Essa é por a coisas que eu função nunca do tinha artista. passado, É isso aí, ó. conseguir apoio de tudo, de alimentação para a gente, apoio do cenário, enfim, consegui fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Assinei lá um contrato com o teatro, com uma multa altíssima, se por um acaso desse algum problema, eu ter que vender o meu Aham. rim, para Aham. realizar o sonho. Luiz, estavam lá me assistindo toda a minha família, a maior parte dos meus amigos, todas as pessoas que fizeram teatro comigo, o teatro ficou lotado, o prefeito da cidade Deve foi ter sido uma assistir. noite incrível, né? Sim, ó, a equipe de TV da cidade foi gravar, foi fazer o backstage, foi assim, foi um acontecimento, saiu no jornal, primeira página do jornal lá de Limeira. Todo mundo foi ver, assim foi, realizei um sonhozão assim da melhor maneira possível, graças a essa peça e que eu tive a oportunidade de fazer pelo meu amicíssimo diretor Rogério Fabiano, que me convidou para fazer esse espetáculo. Legal. É. Bom, a gente vai ter que terminar, porque o tempo está Ah, acabando, já, querido. já. Já, fomos gastando bastante tempo aqui Ô e sabe, Luiz, nesse tempo que a gente gastou, Maria, faz a favor. gente ficou aqui por dentro de toda a sua história, que é muito legal, muito bacana. Eu tenho tanta coisa mais para falar, você vai ter que marcar mais umas 3 coisas Vamos comigo, tá? marcar aí, Porque vamos depois, marcar Luiz, eu tenho uma fofocas para sequência. você de evento, porque depois do programa eu comecei a fazer muitos eventos convidados. Então, fiz evento com Uhum. a Luísa Sonza, com a GK, com o pessoal todo dos influenciadores, e tem tanta fofoca, tanta coisa que o bastidor que eu posso contar para você. E, ó, para falar que eu fiz umas fotos dessa semana, especialmente para você, para sair lá na revista. Hum. Olha só, vou mostrar um pouquinho. Dá para ver aí? Será? Não dá? O making off da Uhum. foto eu fazendo uma coisa mais Olha que gostosa. legal, gostei, Ó, hein? eu vou mandar para você as Manda para fotos que eu mim. O fiz make-off, para sair lá na maravilha. revista. Eu espero que você Maravilha. goste. Meu querido, foi um prazer te conhecer, conversar. Adorei demais. Você é muito bem-humorado, muito, tem um super astral e alegra conversar com você, é sempre legal. Eu ainda vou te convidar novamente para a gente fazer uma outra entrevista e Vai conversar ser o mais, maior prazer. Vai ser o porque maior prazer. eu adorei ter feito, de verdade. Você é uma pessoa extremamente incrível, bem-humorada, enfim. Muito obrigado. Muito Levar a obrigado. vida assim é uma lição de Eu, graças vida. a Deus, Luiz, eu não, eu costumo ver o lado bom das coisas, sempre. Se tem a coisa é muito ruim, eu vejo o que eu preciso aprender com ela. Então, eu geralmente eu não fico triste, eu uso aquilo para me engrandecer, para amadurecer, para aprendizado mesmo. Tem E que tudo que usar eu a vida aprendo para eu quero passar aprender, para os outros. exatamente. Exatamente.
Tem que usar para Eu posso deixar aprender. meu Instagram aqui para as pessoas me seguirem? Pode, com certeza. Eu vou botar Ó, também. pessoal todo da revista Portfólio, todos os fãs também do Luiz, tratem de me seguir lá no Murilinho Cunha, @Murilinho Cunha, que lá eu posto tudo da minha vida e eu consigo me aproximar mais das pessoas também, através de lá. Uhum. Murilinho, arroba, ó, deixa eu mostrar aqui. Arroba, @Murilinho Cunha. Murilinho, Tem mais alguma? sem nada, sem underline, Murilinho Nada, Cunha, nada. tudo Arroba junto, hein, Murilinho gente? Cunha. E é bom É, que as pessoas já me chamam de Murilinho, que daí já aproxima, uma coisa mais fofa, né? Você é diz, mais mas legal. Murilinho, com esse tamanho que você tem, eu pareço, eu tenho 1,80 m. Você Murilinho é porque eu gosto que as pessoas que me deem esse carinho, que fala Murilinho, eu já me sinto Ai, pegado no colo, sabe, mimado, né? Pessoa, criança mimada que sou eu, então eu já qual gosto é seu desde cá. signo, hein? Qual Eu é seu sou touro, touro? taurino. Touro é meio mimado mesmo, viu? Que ama comer, que é teimoso, que é ciumento. O que mais que taurino tem? Que Tudo ele isso. gosta de segurança, é difícil mudar. É difícil mudar das coisas, como é que é? É lugar inseguro, eu não vou. Quando tem essas viagens da peça, Luiz, eu fico querendo morrer. Eu gosto de fazer a peça e voltar para minha casa. Essa coisa de ir viajar, pegar avião, dormir no hotel, que é um lugar que eu não conheço. Eu morro de medo, quero voltar logo para casa. Murilinho, Eu. prazer, querido. Um beijo O para prazer é você meu, Luiz. O prazer é e meu. até Um a grande beijo para próxima. você, para todo o pessoal que trabalha com você também. Muito sucesso para nós. E precisando de mim, pode contar. Beleza. Ó, aguardando as fotos e vou, naturalmente, quando sair a capa, vou te pedir collab. Tá Epa, e bom? eu quero que você vá na minha peça, que lá eu faço Vou, com dois certeza. personagens. Eu faço uma criança, que é o filho do Augusto Cury, e o outro personagem eu faço é um paciente da Carol, interpretado pela Luísa Tomé, e esse paciente só marca a consulta porque ele é interessado nela. E aí Aham. rola todo o negócio de romance, que quem quiser saber se vai dar certo esse casal ou não, vai ter que assistir a peça. Legal. Um abraço grande, querido. Um grande abraço, beijão, obrigado, adorei, e até a próxima. Adorei. Até a próxima.